do roteiro. Olá, pessoal, bem-vindos ao canal. Roteiro. Ai, amor. Oi, pessoal, bem-vindos ao canalzito. No vídeo de hoje nós temos a participação de uma pessoa que vocês pediram muito vídeo de trollagem, vida de casada, micos. E no vídeo de hoje nós vamos contar algumas coisas engraçadas que aconteceram na nossa lua de Os mel. micos, os famosos micos da nossa viagem de lua de mel, a gente vai expor pra vocês hoje. Primeira coisa que aconteceu, logo de cara, deixa eu explicar do início. A gente casou no domingo à tarde numa fazenda, só íamos viajar na terça-feira, porque eu queria um ensaio vestida de noiva, então... O ensaio seria na segunda. O ensaio foi na segunda. Foi na segunda. E a gente só viajaria na terça-feira. E a minha avó disse que eu não ia dormir em casa, que ela não queria que eu tinha acabado de casar, eu não ia dormir em casa. Então a gente foi pra um hotel lá só pra passar a noite, só que a gente já saiu do casamento quase 10 horas. E aí a gente foi pra esse hotel. E eu só peguei uma escova de dente, uma roupa ali e fui pro hotel com o Manuel, morrendo de vergonha. E quando a gente chegou lá... Então, porque assim, como a cidade é pequena e todo mundo conhece todo mundo, então o André não se preocupou em levar documentos. E como, Me lembrei também. E como ela tem assim, uma aparência de ser ainda menor de idade, acabou que quando chegou no hotel, que a gente foi fazer o check-in no hotel, nós fomos barrados. Ela não podia ir se hospedar junto comigo porque ele achou que ela seria menor de idade. Aí deu maior confusão. Eu falei, moço, eu já dormi aqui com os meus pais, não sei o que, você me conhece, sabe que é meu avô. E eu falei, liga pra ele, moço. E ele ligou lá pra minha casa. E minha tia atendeu, passou pra minha mãe, e a minha mãe... Não, ela acabou de casar, é menor de idade, não sei o que, ele conhecia minha mãe. A senhora se responsabiliza por sua filha aqui. E quase que deu até polícia, porque assim... A Andriele, ela parece ser muito mais nova do que Ela ela falou isso um milhão realmente de é. vezes. É porque é verdade, amor. Então, foi uma coisa engraçada. E no outro dia, gente cheia de vergonha. Imagina, a minha casa tava cheia de parente, tinha tanto parente. Todo Minha mundo avó. sabendo que a gente foi barrado no hotel. Foi um pouco, assim, constrangedor Muito depois. constrangedor. A depois- resenha, minha família é muito resenhista. Nossa, a gente chegou, aí tava todo mundo na mesa da cozinha, comendo o bolo que tinha sobrado, os salgados que tinha sobrado do casamento. Os dois na cozinha. Aí minha tia, ontem vocês foram barrados no hotel. E todo mundo, Emanuel ficou vermelho, igual um Não, camarão. Tá. E aí depois, na terça-feira, a gente foi pegar o voo à noite em Porto Seguro. Quando a gente chegou lá, a minha mãe, não, tu vai daqui a pouco, vocês não estão atrasados não, irmão. A da lanchonete falou que não tinha mais voo pra Belo Horizonte naquele dia, que já tinha saído o último. Minha sogra, não, calma, vai dar tempo. Aí ainda ele falta... super tranquilo, eu super nervosa, ele super tranquilo, Emanuel, meu avô foi comprar um suco de laranja e um pão de queijo. Quando a gente chegou lá, o pessoal já tá fazendo check-in aqui, não sei o que, corre. Aí a gente correndo, saía carregando tudo, e Emanuel com suco e com pão de queijo. Eu, amor, larga esse negócio aí. Ele, não, você sabe quanto que Não, custa o pão de queijo? gente, assim, coisa de aeroporto é muito caro, muito caro. Eu tinha acabado de pegar o pão de queijo, dei a primeira mordida no pão de queijo, a André já queria que eu jogasse o pão de queijo Lógico, fora. só faltava a gente pra passar. Quando ele passou, aí foi pra passar na parte do... Detector de metais. E aí o pessoal falou, não pode entrar comendo. Ele tomou o suco todo, jogou no lixo, eu falei, moço, joga o pão de queijo fora ali. Não, Dino, você sabe quanto foi o meu pão de queijo? Aí colocou o pão de queijo na máquina. Na bandeja do detector de metais. Junto com a chave, com o celular, com a bolsa. E aí depois que ele passou o pratinho de pão de queijo na máquina, ele comeu. E o pessoal ficou olhando, tipo, como assim, cara? E eu saí na frente, fingi que nem conhecia ele. Gente, foi engraçado essa parte, viu? Bom, o que aconteceu mais? Aí voamos, fomos para Belo Horizonte, chegamos em Belo Horizonte, o nosso voo foi à noite. Aí nós fomos para Ouro Preto, chegamos em Ouro Preto já 1h30 da manhã. Dormimos, no outro dia nós fomos passear na cidade, fomos conhecer. Só que Ouro Preto é um lugar turístico, um lugar histórico, um lugar muito, muito, muito lindo. Porém, todo mundo em Ouro Preto quer ganhar dinheiro, então você vai ver guia turístico em todos os lugares.
E a Andriele, ela tem um defeito. Eu tenho um defeito pior ainda, que eu não sei dizer não pra ninguém. Então a Andriele entrava nas lojas e tal, eu ficava admirando os vestidos. Ah, que vestido. Não era os vestidos. Não, vestido. Eu ficava olhando as coisas feitas lá, tipo umas coisas de pedra. Só que ela passava muito devagar e concentrada nas coisas. Gente, era muita coisa linda. Eu tava vendo aquilo pela primeira vez. Aí, o pessoal tava vendendo umas pinturas lá, desenhando na hora. E não era nas lojas, era nas calçadas. E tipo, e às vezes eu nem tava olhando o que a pessoa tava vendendo. Eu tava olhando os casarões antigos, tirando foto e filmando. Aí eu passava olhando devagarzinho e a Emanuel pegou. Não, porque... Amor, pelo amor de Deus, você sabe que eu não sei dizer não pra ninguém. Então quando você passar, passa mais rápido, porque os vendedores me param e ficam me oferecendo um monte de coisa e eu não sei o que fazer. É, porque ela passava muito devagar, ficava olhando e o pessoal, em vez de falar com ela, não, vinha falar comigo. Claro, o povo tava pensando que ele era gringo. E outra coisa engraçada. O pessoal tava achando que ele era gringo, que a brasileira aqui tinha pegado o gringo, né, pá. E aí ele ficou se achando e começou a falar, inventar umas línguas. Quando a gente passava no lugar. Ele não sabe nem fingir que tava falando inglês. Aí o pessoal ficava olhando assim pra ele, ele me mostrando as coisas. E falando embolado, eu com a raiva. Era isso, o povo vinha falar comigo, aí eu não sabia dizer não, aí tinha que comprar uma coisinha simples, porque Dona Andriele não sabia passar no negócio e olhar rápido. Mas foi falar, Porque se ela passasse rápido, não daria tempo, o vendedor vir atrás de mim. Todo esse Aí contratempo. eu falo, tá bom, amor, não vou ficar olhando, daqui a pouco tem mais não. Quando eu olho pra trás, tá um monte de gente segurando a Emanuel lá, mostrando um monte de coisa pra ele comprar, e ele me olhando com aquela cara. Passando um tempão, a gente chegou bem tarde no hotel. E aí, Emanuel tava deitado assistindo e eu tava tentando encaixar o meu carregador na tomada, o carregador do celular. Do nada, a porta do nosso quarto, pá! Aí a mulher, oh meu Deus, me fechou. E tipo, eu fiquei parada. Eu achei que eu tinha trancado a porta, mas eu não tinha. E eu não sei o que aconteceu, que aquela mulher entrou no nosso quarto. Algum hóspede entrou no nosso quarto. Nós dois ficamos assim. Na hora a gente tomou um susto. Aí depois a gente caiu na real, o que aconteceu? Invadiram o nosso quarto. Na lua de mel, invadiram o nosso quarto. Aí a gente começou a dar risada, crise de riso no quarto, porque assim, é uma coisa que a gente nunca imaginou. A gente no hotel, na lua de mel, estávamos assistindo, mas entraram no nosso quarto. Então é uma coisa que a gente lembra hoje e dá risada, porque não é normal entrarem no quarto. Ai, tá. No dia de ir embora, o voo da gente era 1h da tarde em Belo Horizonte. Sim. E aí a gente acordou tarde. Detalhe, Ouro Preto e Belo Horizonte são, se não me engano, 100 quilômetros, mas tem outras cidades históricas no meio do caminho, então o ônibus vai parando por esses lugares e ele demora 2 horas para chegar até Belo Horizonte. E em Belo Horizonte nós tínhamos que pegar outro ônibus para ir para o aeroporto Tancredo Neves, que não é o aeroporto que fica dentro de Belo Horizonte, é um aeroporto internacional, um aeroporto mais distante. Então era mais 1 hora, mais ou menos, até esse aeroporto. E nós acordamos tarde nesse dia, aí o voo era 1 hora, e já eram 10 horas, e a gente calculou e falou isso, se a gente pegar o ônibus agora, a gente vai chegar em 5. Aí nós pegamos um táxi, corremos pra rodoviária. Não, mentira. Aí a gente chegou na rodoviária. Ah, você tá falando da rodoviária de Ouro Preto. Achei que ele tava falando que pegou um táxi pro aeroporto. A gente pegou um táxi pra rodoviária. Chegando na rodoviária... Um gordinho. Não. Um gordinho parado na porta da rodoviária assim, escondido. Vai pra Belo Horizonte. E eu, não, Emanuel, por quê, pô? Eu, não, pô, a gente vai pegar Não o custa ônibus. nada responder. O cara perguntou, vai pra Belo Horizonte? O cara perguntou, vai pra Belo Horizonte. Vocês vão pra Belo Horizonte? Desse jeito. Eu, não, claro que não. Aí conversaram lá e falou, vocês vão chegar atrasados, não sei o que, de carro é mais rápido, deixa eu só arranjar mais uma pessoa pra ir com vocês. Emanuel. Aí ele faz lotação. E assim, eu não queria, só que não ia dar tempo da gente perder o voo. E se a gente perdesse esse voo, ia complicar a nossa vida toda. Então eu perguntei pra ele, me certifiquei que ele era uma pessoa de confiança, que realmente ia fazer esse trajeto. Eu fiz algumas perguntas pra ele e perguntei, qual que é o seu carro? Aí ele falou, não, meu carro é um Volkswagen Gol, geração 6. Aí ele mostrou um carro lá. Aí ele falou assim, taxista, é aquele que tá parado ali. É confiável, não vai deixar a gente na mão. Aí ele falou assim, não, tá bom, vou procurar outra pessoa aqui.
Aí depois achou mais uma mulher lá, depois a gente vai contar também dessa mulher. E aí... Deixa eu lá essa parte. Aí, mano, tá vendo o carro? É bonito. Aí ele chegou lá, quando a gente olha o carro. Não, o carro que tava atrás do carro que a Emanuel tava animando. Então, era um carro Era um carro bem mais velho. bem mais velho. Aí, beleza. Eu, amor, não vou nesse carro, não. Mano, amor, já perdeu o voo. Falei, tá, né? Fazer o quê? Põe as coisas nesse carro. A mulher que ele conseguiu, a mulher ainda tinha que buscar ela na casa. É, E bonita. Ouro Preto é uma cidade cheia de ladeira. Para todo lugar que você olha, tem muita ladeira. E tava chovendo. E as ruas ainda são pouquinho. assim, E porque é as uma ruas- cidade muito antiga. Falando em ruas apertadas, quando a gente andou com guia, vem um carro, vem outro, eles se jogam nas paredes, assim. Eles andam muito doido em Ouro Preto e a gente naquele carro. E aí parou um carro na frente do outro, do nosso guia e um cara lá, e ficaram os dois se xingando de cara, discutindo, nossa, que querendo saber quem ia sair, quem tava com a razão. E, tipo, a gente olhava um pro outro assim, e eles lá discutindo. Até que um abriu e a gente passou. Sim, voltando à história do É. carro do gordinho. Aí tinha uma ladeira que tinha que subir. Gente, o gordinho acelerou, foi subindo. E o carro? No meio da ladeira, o carro parou e não queria mais subir, começou a voltar. Aí o carro desceu, o gordinho foi pra trás, depois subiu. E meu coração. Mas subiu a Aí ladeira. chegou na casa da mulher, demorou. Aí eu falava, amor, fala pra ele. Aí, mano, moço, a gente vai perder o avião, moço. Ele, não, tá vindo, viu? Aí o mineiro fala de um jeito muito engraçado. Essa mulher chegou. Não, assim, ele falou, vou buscar a mulher. A senhora. Vou buscar a senhora. Senhora fulano falou o nome. Aí chegou a mulher. Assim, ela tava composta. Composta! A mulher tava com uma roupa que vocês não têm noção. Ele ficou com raiva de mim, me beliscando, me cutucando, dando cotovelada. Porque eu tenho A culpa mulher da roupa. tava sem roupa embaixo e sem roupa em cima. Não. Eu tenho culpa da roupa que a mulher tá vestindo. E ela beliscando. Ah, beleza. Entrou no carro, a gente foi pra Belo Horizonte. Essa mulher começa a falar de política. E que fulano é o ET, porque eu vi o vídeo. Vai acabar com o Brasil. Vai acabar com o Brasil e ele é o anticristo ET. E misturou nas coisas, ficou falando umas coisas. Aí, Eu Emanuel, misturava política com religião. a mulher tava falando umas coisas e o gordinho, é mesmo, uai? Desse jeito mesmo, uai? É verdade, você falando, eu tô prestando atenção, é verdade, né? Ele fala desse jeito. E eu quando eu escuto falar de política, eu Ele quer gosto discutir. muito de política. Eu acho que é importante a gente falar sobre política. Porém, tem que falar coisas que são reais. E que começou a brigar comigo. Não, aí, mano, eu vou falar. Ô, moça, onde que a senhora viu isso? E essa mulher se revoltou. Me pergunta do motorista, esse menino é de onde? De que cidade? É daqui do Brasil? Ô, menino, você não tem Facebook? Deus Ela viu aonde? umas notícias no Facebook e ela tava achando que era verdade. Tava no Facebook. Então tá no Facebook, é verdade. Aí ela foi discutindo É isso que até você lá. quer? E a gente chegou, quando a gente tava na fila, Pra aí entrar pra no entrar avião. no avião, aí o pessoal, gente, teve um problema, vocês terão que voltar e esperar porque tá vazando não sei o que lá do avião, vamos ver se poderá Poder decolar. Aí o mano doidou. Não, aí a Ele gente tem medo. Ele, amor, como assim? E ficou lá desesperado e eu chamaram queria a que gente. substituísse o avião, trocasse o avião, alguma coisa assim. Mas 30 minutos depois o povo chamou e mandou a gente entrar no falou avião que a tava gente já tudo ia bem. entrar. Não, nem deram satisfação, só mandou a gente entrar. E, mano, como assim que consertaram esse avião em 30 minutos? Não, gente, morre pra morrer. E ele olhando, me encarando da aeromoça, e ele ficava realmente encarando as pessoas. Não, pô, pensei assim, como esse pessoal voa toda hora, vão ficar preocupados se tiver alguma coisa diferente. Aí eu ficava olhando pra ele. E eu tinha momentos que eles sumiam, não sei. E aí eu ficava levantando da cadeira Faltava levantar e procurar. Aí tem um momento que o avião fica assim. Pra pousar. Pra pousar ele tem que se acertar com a Aí, pista. Emanuel olha pra janela e começa a gritar. Acerta, Não, mentira, como se mentira. ele tivesse um negócio aqui Mentira. que falava direto com o Mentira, piloto. não tava gritando não tava gritando Na não. mente dele, ele não tava gritando, Eu mas falei, gente... eu realmente falei você isso, só que tava eu gritando. falei baixo, eu falei não, baixo. gente, ele gritou. Não tava gritando, você tá mentindo. Você tá mentindo, não. Acerta. Não, eu falei, realmente, eu Um monte tava, de gente eu olhando tava pra na minha gente. mente, não sei nem como é que ela sabe disso, que eu tava falando na minha mente. Pessoal, então é isso. Ouro Preto é uma cidade linda. Aconselho quem quiser ir. Então, se você gostou do nosso vídeo de lua de mel,
inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe. Tchau, beijos, fiquem Beijos, com Deus Deus. abençoe. Tchau, tchau.